Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 20 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Começa a funcionar a comissão temporária de senadores que vai acompanhar as investigações sobre o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. O ministro da Justiça e representantes da Associação dos Indígenas do Vale do Javari, no Amazonas, serão ouvidos na quarta-feira. É motivo de muita preocupação a constatação que nós pudemos fazer a partir desse caso de que, pelo menos aquela área do Brasil, é uma área praticamente sem lei, não é? Todas as informações que nos chegam é que é uma área dominada pelo narcotráfico transnacional, envolvendo Peru, que faz fronteira com a região, a própria Colômbia também, e denúncias, que eu não sei o teor, cabe a nós, entre outras instituições, apurar, denúncias de que outras atividades são financiadas pelo narcotráfico com o objetivo não só de, digamos, disfarçar esse tipo de atividade, mas ter ao lado pescadores que trabalham na pesca ilegal, garimpeiros, enfim. O que está acontecendo com o ataque, com as ONGs, com as pessoas que defendem o meio ambiente, com os povos indígenas, as comunidades tradicionais, isso é muito grave, que já vem acontecendo desde o mandato, do início do atual mandato do chefe do Executivo. Então, eu acho que essa comissão ela tem que ter um papel altivo, um papel de isenção, mas também de cobrar com rigor para que as autoridades apurem de forma a não deixar qualquer margem de dúvida para quem, de qualquer forma, tenha concorrido para a prática criminosa. Porque é muito simples você concluir um inquérito policial atribuindo a autoria e materialidade a um executor, mas sem você buscar a fundo o que está por trás daquilo ali, qual é o desmonte que houve na FUNAI. A subcomissão temporária que acompanha os impactos da pandemia da Covid-19 na educação debateu em audiência nesta segunda-feira a recomposição da aprendizagem. A pandemia apareceu de repente e foi aquele sufoco. Escolas fechadas, aulas remotas, algumas escolas bem preparadas e alunos com bom acesso. A maioria nem tanto. Depois, o retorno devagar às aulas presenciais. A pandemia ainda não foi embora, mas pesquisas e avaliações apontam os estragos. Há várias evidências de que durante o ensino remoto os alunos aprenderam cerca de 1/4 do que eles aprenderiam se eles estivessem em sala de aula. É necessário também fazer a busca ativa, por meio de um trabalho intersetorial que una educação, assistência social e saúde. E aqui é importante apontar a plataforma Busca Ativa Escolar da Unicef e da Undime, que busca articular todas as autoridades no território, educação, saúde e assistência social, para garantir a busca ativa e o retorno dessas crianças à sala de aula. Educação de qualidade requer investimentos contínuos, mas a arrecadação caiu e outras prioridades disputaram recursos públicos. O Plano Nacional de Educação previa, em 2017, que nós estivéssemos utilizando 7% do PIB para a educação e, em 2024, 10%. Nós usamos menos de 6% nesses últimos anos. Então, o que foi feito, o que foi estudado, é que nós precisaríamos desse recurso para poder dar essa girada, para poder o Brasil entrar no mesmo nível daqueles países que são hoje referenciados no mundo que fazem a OCDE. Gestores alertam, não há como fugir do que foi acordado lá atrás. Se não obedecermos o Plano Nacional de Educação, no que se refere a investimentos, a financiamento para a educação, nós vamos ter belos projetos, belas falas, muitos e muitos seminários,
mas não vamos chegar a lugar nenhum. Com ou sem pandemia, um instituto privado na área de educação vem investindo e insistindo no ensino integral, colhendo redução da criminalidade e uma boa parceria comunidade-escola. O Instituto Natura atualmente apoia 21 estados do Brasil na implementação do ensino médio em tempo integral. A escola ela se transforma em tempo integral, a gente já percebe uma redução de homicídio, mas quanto mais tempo de implementação dessa política, a comunidade sente mais o efeito. E existe uma hipótese que a gente vai se aprofundar agora na segunda etapa do estudo, que é de que isso acontece porque, de fato, a comunidade se integra mais a esse modelo de tempo integral. Uma profissão admirada por todos, símbolo de dedicação e desprendimento sem limites. Quando chamados a desempenhar sua missão, não escolhem hora, lugar nem circunstâncias. Em sessão solene, o Senado homenageou o Corpo de Bombeiros. Nas recentes tragédias, como no rompimento da barragem de Brumadinho e nas enchentes de Petrópolis, a corporação marcou presença, salvando vidas sem pensar no risco envolvido. Dentre todas as profissões, o Corpo de Bombeiros está no topo das mais admiradas pela população. Comemorado em 2 de julho, o Dia do Bombeiro foi motivo de sessão solene antecipada nesta segunda-feira. O trabalho do bombeiro não é para qualquer um. Passar o dia enfrentando cenários mais complicados e, no fim, salvar mais vidas do que no dia anterior, realmente é uma arte. Autor do requerimento para a sessão solene, o senador Isalci Lucas homenageou integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que se destacaram no cumprimento do dever. Uma contadora de histórias ilustrou com sentimento a gratidão de todos. Neste momento, eu convido todos vocês para uma viagem por uma história real, emocionante e inspiradora. Uma história feita por heróis e heroínas. Os profissionais que nos ajudam e socorrem nas horas mais difíceis. É neles que pensamos e é por eles que chamamos quando a vida nos coloca frente a frente com perigo. Meus amigos e minhas amigas, desejo e peço-lhes que continuem fazendo a arte da salvação. E, acima de tudo, sabem que estou aqui para lutar por essa categoria tão querida. Contem comigo a qualquer hora e a qualquer tempo. E 2 atividades estão marcadas para esta tarde no Senado. Vamos conferir a agenda aqui no nosso telão. Está prevista para daqui a pouco, às 2 horas, uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, que vai votar emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 e depois analisar projetos. E às 3 da tarde, o plenário vai fazer uma sessão temática para balanço e avaliação do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. O Congresso Nacional aprovou na semana passada medidas que têm o objetivo de diminuir o preço dos combustíveis no país. Entre elas, o PLP 18 de 2022, que estabelece um teto para a cobrança de ICMS sobre esses produtos. A proposta passou por votação no Senado e na Câmara. O Senado modificou e a Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta que fixa o teto de 17% para a cobrança do ICMS sobre combustíveis. O limite será o mesmo também para a energia elétrica, telecomunicações e transporte público, considerados bens essenciais e indispensáveis. Os estados serão compensados pelo abatimento de dívidas com a União quando a perda de arrecadação passar de 5%. Estados sem dívidas terão prioridade para fazer empréstimos com aval da União e podem ter recursos adicionais em 2023. O ICMS é a fonte mais importante de arrecadação dos estados, que são obrigados a repassar 25% do valor aos municípios. O impacto da perda nas contas públicas foi o tema de maior polêmica entre os senadores. Esse é um projeto para retirar da educação aquilo que o governo já corta no orçamento, como vem cortando, de universidades públicas e institutos federais. E com essa redução de ICMS dos estados, que repercute no município, 25% vai para os municípios, o que é que vai acontecer? São os repasses obrigatórios que vão deixar
de chegar nos estados e municípios. O Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar, 18 milhões que passam fome. E nós vamos estabelecer uma política pública para subsidiar o combustível dos carros da classe média. Nós estamos falando aqui de que os estados poderão ter, pela projeção do Senado Federal, um incremento, uma redução de receita de pouco mais de 20 bilhões de reais, para um aumento de receita de 191,6. Estamos falando de algo em torno de 10%. Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é sim insuportável. Não se antever perda fiscal para estados que prejudiquem a sua capacidade de promover políticas públicas. Portanto, é uma falácia que a aprovação desse projeto do PLP 18 vai gerar impactos na saúde, na educação. É óbvio que essa responsabilidade tem que ser compartilhada, porque é a forma que nós temos, sem interferir na economia, baixando imposto, de reduzir a inflação. No Distrito Federal, o impacto deve passar de 30 milhões de reais por mês, segundo cálculos do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis. O preço médio atual, levando-se em conta os dados da Agência Nacional de Petróleo, já que o Confcefaz não vem publicando esse preço médio, está em torno de R$ 7,60 o preço médio praticado no Distrito Federal, o que dá, aplicando a alíquota de 17%, R$ 1,29, ou seja, uma diferença de 52 centavos por litro. Ou seja, a nova arrecadação passa de 126 milhões para 90 milhões, ou seja, uma perda de 36 milhões de reais, no caso do Distrito Federal, de arrecadação mensal em cima somente da gasolina. A União deve compensar os estados pela redução de receitas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Decidimos acolher a preocupação externada por vários senadores e senadoras com a eventual perda de receitas destinadas ao Fundeb e as ações e serviços de saúde, ambas as destinações constitucionalmente vinculadas a receitas do ICMS. O texto aprovado também reduz a zero as alíquotas dos impostos federais CID Combustíveis e PIS/COFINS sobre a gasolina e o álcool até 31 de dezembro deste ano. Esses impostos já estão zerados para diesel e gás de cozinha. Eles consideram que, como é uma medida que deveria ser tomada há mais tempo, o governo só precisaria cobrir eventuais perdas ocorridas esse ano e num ano em que o ICMS realmente bombou, cresceu muito. Os que são contrários, né, principalmente os estados, os governadores, que muito facilmente se entende por que são contrários, eles recomendam que o governo está usando uma medida estrutural para resolver um problema conjuntural. Que a inflação, ela realmente pode ter sido por conta do aumento dos combustíveis, mas que os estados não têm a responsabilidade sobre isso, que há 30 anos que o sistema vive desse jeito, e mexer nisso agora, e de uma forma permanente, como se faz no PLP, reduzir receitas importantíssimas para os estados, porque são fáceis de fiscalizar e eram altas, realmente, as alíquotas eram bem elevadas. Hoje, a Petrobras divulgou pela manhã um comunicado oficializando a saída de José Mauro Coelho da presidência da empresa. Veja na coluna Economia, de Antônia Marcia Vale. A saída do presidente José Mauro Coelho foi oficialmente anunciada em um comunicado conhecido como Fato Relevante, instantes antes da abertura do dia da Bolsa de Valores, a B3. A divulgação seguiu a praxe do mercado, uma vez que a Petrobras tem ações na Bolsa e é a maior empresa listada na instituição. A saída antecipada de José Mauro, que ainda poderia ficar na presidência até que todos os trâmites legais para a assunção do novo presidente fossem feitos, vem depois de fortes pressões dos presidentes da República e da Câmara dos Deputados. Em declarações públicas, o presidente da Câmara chegou a acenar com a instalação de uma CPI contra a atual direção da empresa. Além disso, o ex-presidente da Petrobras foi alvo de injúrias e ameaças em suas redes sociais,
por parte de internautas que se apresentam como seguidores do presidente da República. A saída de José Mauro tenta também proteger a Petrobras. Mesmo que não encontre irregularidades legais ou administrativas, uma comissão parlamentar de inquérito causa sérios danos à imagem e ao valor de mercado de uma companhia. Em conversa telefônica comigo pela manhã, a conselheira Rosângela Busanelli, uma das 11 integrantes do Conselho de Administração da Petrobras, qualificou a forma de agir do Poder Executivo como desrespeitosa e oportunista. Ela lembra que, em abril, o próprio presidente da República editou o decreto em que mudou o processo de indicação dos integrantes do Conselho. Bolsonaro dificultou as trocas ao submeter a realização da Assembleia de Eleição de novos integrantes à checagem prévia de todos os nomes, processo que dura cerca de 2 meses. Mas com a renúncia de um membro, o acionista majoritário pode cortar etapas e colocar logo seus novos indicados na direção. A conselheira afirmou que a Petrobras está sob ingerência permanente. Rosângela Busanello é a representante eleita pelos funcionários da Petrobras. Ela afirma que o governo, como acionista majoritário, tem poder e mecanismos para mudar formalmente a política de preços da Petrobras, acabando com o preço de paridade internacional. Mas prefere não assumir essa responsabilidade e jogar os custos na conta da direção da empresa. A Instituição Fiscal Independente divulgou o relatório de acompanhamento fiscal do mês de junho, com atualização das projeções macroeconômicas para 2022 e 2023. A expectativa da contração do PIB ao longo do segundo semestre, motivada pela desaceleração do crescimento mundial sobre o desempenho econômico e por uma política monetária mais restritiva, fez com que a IFE revisasse as projeções do PIB de 2023 de 1% para 0,8%. Para 2023, o cenário é diferente. A gente tem aí uma política monetária cada vez mais restritiva para combater a inflação, e isso vai derrubar a atividade. Então, já para o segundo semestre de 2022, a gente já espera ver um enfraquecimento da atividade. E para 2023, o crescimento agora passa a ser de 0,8% apenas, bastante tímido para o que a gente almeja na economia. Em relação ao déficit primário do governo central, a IFE divulgou que em 2022 deve chegar a 49,9 bilhões de reais. O principal fator aí foi a incorporação de um gasto com o famoso aeroporto de Campo de Marte. Havia uma disputa judicial entre União e município de São Paulo, e aí, resumindo, a União ela vai ter que pagar um precatório, como se diz, né, por conta dessa sentença judicial desfavorável à União, vai ter que pagar cerca de 23 bilhões de reais, e ela vai pagar agora em 2022. A gente não considerava isso, e ainda isso no nosso cenário, passamos a incorporar, e esse é o principal efeito na nossa projeção de maio para junho. Mesmo com a desaceleração do IPCA de maio, o cenário de inflação segue ainda mais persistente, evidenciado pela forte alta dos núcleos, motivando a revisão do IPCA de 2020 de 7,9% para 8,6%, e em 2023 em 4,2%. Essa inflação ela está aí já rodando cerca de 11% a 12% já, então está acima de 2 dígitos há algum tempo. Lembrando que a meta de inflação é de 3,5%, com margem ali de 1,5% para cima ou para baixo, então a gente está bem acima da meta, e é por isso que o Banco Central está elevando os juros. Quando a gente tira aqueles itens que têm mais volatilidade dentro do índice, né, daqueles bens que compõem o índice, você tira aqueles que têm mais volatilidade, a gente tem uma medida do núcleo da inflação. E esse núcleo ainda continua acelerando. As projeções para a taxa Selic ao final de 2022 e 2023 foram mantidas em 13,25% e 9,5%. Porém, o deslocamento das pressões inflacionárias para o próximo ano podem afetar o espaço para redução dos cortes previstos atualmente. A meta de resultado primário deve ser cumprida com folga.
Nas contas da IFE, a receita primária do governo central cresceu 10%. A gente tem a inflação como principal impacto na arrecadação. Quando a inflação está elevada, o governo, isso não é novidade, o governo arrecada mais, porque o faturamento das empresas ela segue os preços que estão subindo. Então a gente tem esse efeito imediato nas contas públicas, que é melhorar a arrecadação. Então a gente tem tido uma arrecadação muito forte por conta do aumento do preço de commodities, mas a gente tem também uma recuperação da economia. Essa recuperação está atingindo agora o setor de serviços, que é um setor muito atingido pela pandemia e que é responsável, o principal item do nosso PIB. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto do novo Código Eleitoral chega ao Senado já cercado de polêmica. A proposta que modifica o Código Eleitoral reúne num só texto toda a legislação sobre eleições, assim como resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. São quase 400 páginas em 898 artigos, aprovados pela Câmara no ano passado. Entre as mudanças previstas estão: quarentena de 4 anos para que juízes, procuradores, promotores e policiais, federais, estaduais e municipais, civis ou militares, se candidatem a cargos públicos. Quem divulgar ou compartilhar notícias falsas com o objetivo de afetar as eleições pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Se isso for feito para atingir a integridade dos processos de votação e promover a desordem, a pena é aumentada de metade a 2/3. Ficam impedidos de se eleger candidatos que renunciaram durante a abertura de processo de perda de mandato por 8 anos a partir da cassação. Votos em mulheres, negros ou indígenas serão contados em dobro na distribuição proporcional de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os gastos dos partidos financiados com dinheiro público poderão ser auditados por empresas privadas. As contas podem ser aprovadas mesmo com irregularidades em até 20% dos valores. Um dos trechos mais polêmicos do texto faz mudanças na atuação do Tribunal Superior Eleitoral. As decisões do TSE passam a seguir o princípio da anualidade. Não podem alterar as eleições em prazo menor que 1 ano da votação. O texto também permite ao Congresso Nacional cassar a resolução do TSE que esteja em desacordo com o Código. Por causa dessas mudanças na atuação do tribunal, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, enviou um ofício ao Senado em que alerta para os riscos do projeto. No texto, o ministro pede que a proposta não entre em vigor antes do ano que vem, ou seja, só comece a valer depois das eleições de outubro. Fachin afirma que o novo Código Eleitoral compromete as competências do tribunal e pode ameaçar a separação entre poderes. Para ele, as mudanças comprometem a estabilidade e a previsibilidade do processo eleitoral. A lei estabelece que qualquer modificação nas eleições precisa ser aprovada no mínimo 1 ano antes da disputa para ser implantada. Nesse caso, as mudanças não entrariam em vigor nas eleições de outubro. Mas alguns parlamentares entendem que temas paralelos à eleição em si poderiam valer já para este ano. Para este especialista, o princípio da anualidade vai se aplicar também às decisões do TSE. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano antes da data de sua vigência. Pois bem, caso o Senado mantenha esse texto, o princípio agora valerá também para as decisões da Justiça Eleitoral. Vejo com bons olhos a tramitação desse projeto de lei, que muito contribuirá para o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito. O relator do projeto no Senado, Alexandre Silveira, afirmou por uma rede social que estuda o tema sem pressa e que seu parecer ainda não está concluído. Já o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou que o projeto tem que ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça. É importante ser apreciado, está sob a responsabilidade do senador Alexandre Silveira, na Comissão de Constituição e Justiça, e acredito que é importante até em respeito à necessidade do aprimoramento da legislação eleitoral, em respeito também ao trabalho que a Câmara dos Deputados fez, que possa haver apreciação também no Senado Federal. Então, obviamente, está na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Davi Alcolumbre sabe o melhor momento de colocar em pauta.
O Senado avalia um projeto que prevê a presença de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em transmissões televisivas de jogos e competições. A ideia para esse projeto partiu de uma sugestão apresentada no portal E-Cidadania. O que já é realidade em algumas transmissões televisivas, como as da TV Senado, que transmite as sessões plenárias e das comissões na língua brasileira de sinais para que as pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar os trabalhos legislativos, pode ser agora estendido também para as transmissões esportivas. A proposta, que nasceu de uma ideia legislativa no E-Cidadania do Senado, pode agora virar realidade, beneficiando pessoas como o Leonel Júnior. Se eu pensar na minha história, eu sempre tive muito interesse em esporte. No futebol, acompanhar as competições como a Copa, campeonatos mundiais de voleibol, basquete e também outros esportes que são esportes olímpicos. Eu sempre me interessei. Porém, eu não faço ideia o que a televisão está falando a respeito desses jogos e competições. Eu sei que muitas pessoas ouvintes da minha família interagem com aquilo que está sendo dito, comentam a respeito disso, e porém eu não sei. Eu não sei as regras dos jogos, isso não chega até mim. Eu dependo da minha família para traduzir, para que eu possa entender o que está sendo falado ali durante a transmissão. A presença dos intérpretes facilitaria muito isso. A ideia do autor da proposta, o senador Jorge Cajuru, é incluir a interpretação em Libras nas transmissões esportivas na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Uma experiência que tive por mais de 4 décadas como jornalista esportivo, entendo como absolutamente natural estender às pessoas com deficiência auditiva a experiência plena proporcionada por uma partida de futebol ou de um outro esporte transmitida pela TV. Mais uma oportunidade em contribuir para que as pessoas surdas estejam de fato incluídas na sociedade, ou seja, tenham seu direito linguístico respeitado, onde elas podem optar em receber a informação através da sua língua materna, não mais uma língua mediada pelo outro ouvinte, né? Mas receber a informação direto em Libras. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.